Baruch Enkevot Maluto Leoland Vaid. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Shalom Lekulam, Shalom para todos em Tchuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, você está no canal Techuvá Total. Meu nome é Raimson Correa e sou um dos professores que aqui tem a honra de compartilhar com você estudos bíblicos e nos dias de quarta-feira, como é hoje, Maasei Hashlichim, Atos dos Emissários. Leitura interpretada no seu contexto original, que é o contexto do século I, em que viveram os Talmidim, os discípulos de nosso Mashiach Yeshua, juntamente com os irmãos que realmente conviveram com eles e os locais onde frequentaram, tanto no território de Israel e como é narrado nessa maravilhosa carta de Atos, em outros locais para além do território de Israel, principalmente por parte de Shaul, com alguns que o acompanharam ao longo de suas viagens, como será parte dos nossos estudos mais adiante em capítulos posteriores ao capítulo 11 que nós estamos estudando nesse momento, tá bom? Desde já quero agradecer a sua participação conosco nessa semana e dar as boas-vindas para você que está aqui, quem sabe pela primeira vez, ou quem sabe é a sua primeira semana aqui no canal, acompanhando os estudos. Seja muito bem-vindo, tá bom? Você e toda a sua família, seus amigos, e que o Eterno vos abençoe sempre, sempre. Ok, vamos dar continuidade então ao nosso estudo de Atos, já caminhando para o final, não hoje, tá? E Mitzvah Hashem, logo a gente vai estar concluindo o capítulo 11, que é o presente capítulo, porque é um capítulo curto. Basicamente, o capítulo 11, só recapitulando um pouco do que nós estudamos nas aulas anteriores, para você se situar a partir do qual a gente vai dar sequência na aula de hoje, é que nesse momento Shimon Kefa está explicando para seus irmãos em Jerusalém, lembre-se, todos Yehudim, todos judeus, tudo bem? É até redundante dizer isso, que tanto Shimon Kefa quanto as pessoas com quem para a qual ele está falando agora no capítulo 11 são todos judeus. É redundante, mas é sempre bom a gente lembrar isso, porque quem às vezes chega aqui no canal, no estudo, esses detalhes às vezes não são percebidos, tá certo? Então, quando ele está explicando para seus irmãos Yehudim o porquê dele ter tido contato com pessoas de outras nações, isto Cornélio e os familiares e amigos de Cornélio, e que ali, quando ele leva a Bessorá, a boa notícia, portanto a Torá, da forma como ele aprendeu e agora estava praticando conforme seu mestre e nosso mestre Yeshua, então o mover do Eterno veio sobre eles, entendeu? Então esse é o contexto que agora ele está explicando sobre o porquê que ele teve contato com com pessoas de outras nações. Ele está explicando para seus irmãos Yehudi, que não necessariamente eram do mesmo grupo que ele, certo? Discípulos de Yeshua, mas eles conviviam, então sabiam o que acontecia basicamente uns com os outros. E estavam indignados pelo fato de Shimon Kefa ter tido contato, inclusive ter se alimentado juntamente com eles, tá? Com Cornélios e seus familiares e amigos. Então, agora vamos acompanhar, vamos dar sequência à leitura e interpretação dos textos do que Shimon Kefa está explicando, quais as circunstâncias levaram para que isso acontecesse com ele, tá bom? Então, vamos lá. Aperte o cinto aí, tá? Deixe bem ajustado.
aqui só recapitulando, tá? Foi o último verso da última aula, na quarta-feira passada, e que lemos o seguinte, ó, o verso 15 do capítulo 11 de Atos. E enquanto eu começava a falar, Shimon Kefa dizendo para eles, repousou vetitzelar, isto é, repousou, prosperou, obteve sucesso sobre eles o mover do santo, isto é, conforme a gente já explicou, significa que o mover do eterno, isto é, a ação do eterno, ela tem um propósito na vida de todos, tá? E qual é esse propósito? Repousar sobre a vida de cada um. Entende? Esse é o propósito. E quando isso acontece, então o eterno, o seu coração fica muito feliz, fica muito alegre, porque esse é o grande objetivo dele na vida de todo ser humano. Porém, este ser humano, cada um de nós, precisa realmente desejar e fazer por merecer que o mover do eterno venha sobre nossa vida, entende? É preciso realmente que esse coração esteja humilde para viver no nosso dia a dia as suas instruções, sem prepotência, sem qualquer coisa que nos separe da nossa relação com o eterno. Tudo bem? Então, continuando. Conforme prosperou, conforme repousou, obteve sucesso sobre nós, judeus, no início, na primeira vez, né? Isto é, lá em Shavuot, que foi celebrada e é narrado no capítulo 2 de Atos, entende? E está se referindo a isso. Assim como o mover do Eterno veio sobre eles, em Shavuot, que é narrado no capítulo 2, da mesma forma veio sobre Cornélios e seus familiares e amigos. E agora, seguindo daqui por diante, verso 16. Vaiskor et davar ha'adam. E lembrei, aqui você tem a palavra zahor, que tanto a gente fala em dia de Shabat, né? No Shabat, recitamos um pequeno trecho de um dos pronunciamentos do Eterno, que é zahor. Lembra? Zahor etion hashabat lekadisho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Está aqui, ó, as letras que formam a base dessa expressão aqui, ó. Zahor, eu vou marcar aqui com esse marca-texto, olha, tá vendo? Portanto, nós temos aqui as letras Zain, Kaf e Resh, tá bom? Zain, Kaf, Resh. E dessa forma, Zahor, aqui ela está flexionada, tendo uma função aqui de verbo, certo? E lembrei da palavra do Senhor. Eu coloquei Yeshua entre parênteses porque ele está se referindo a ele, Yeshua, tá bom? E outra, você vai ver em vários momentos ao longo da leitura de Atos que eles se referem a Yeshua chamando ele de Senhor, tá? Que é a tradução da palavra Adom, Senhor, Ha-Adom. Então, é muito simples a gente ver isso e entender que, conforme o contexto, ele está se referindo ao mestre deles, que, portanto, também é nosso mestre, Yeshua. Tudo bem? Não está se referindo ao Eterno. Não, aqui não. O Senhor está se referindo a Yeshua. Tá bom? Porque isso demonstra o respeito, o carinho, a reverência, vamos dizer assim, a consideração pelo seu mestre, nesse caso Yeshua, tá bom? Asher Amar, que disse, olha só, na hora que veio o mover do Eterno sobre Cornélios e sua família e amigos, ele lembrou disso. O que foi que Yeshua falou? Yohanan, João, você conhece como João, Yohanan, Tibel Bamai, imergiu em água. Yohanan imergiu em água. Ele imergia as pessoas. E essa imersão foi trazida na tradução como batismo, certo? E aí, conforme o passar do tempo, no nosso idioma, no português, tornou-se inclusive nome próprio, né?
João Batista. Mas Batista não é nome, gente, tá? A princípio, né? Não é o nome dele, é o que ele fazia. Ele fazia tevilá, ele imergia as pessoas para a teshuvá, tá certo? Na verdade, para outros propósitos também, como foi no caso de Yeshua, nosso Mashiach, em que marcou ali o início do seu ministério. Ele formou a sua turma, seus alunos, e aí ali marca o início, certo? Então Yohanan imergia em água, ve'et e tibelu, vocês serão imersos, beruach hakodesh, no mover do santo, ou então no mover de santidade. Olha que incrível, muito importante esse verso 16, bem como toda a carta, mas eu peço a sua atenção aqui nisso, porque quando Yeshua certa vez falou isso para eles, então lembre-se, Yeshua, o mestre, certo? O Mashiach. Então o modo de falar dele sempre é colocando os seus alunos para pensar, entendeu? Yeshua não ensinava nada assim tão mastigadinho, como a gente diz aqui, né? Tão mastigadinho assim. Não. Era necessário um esforço, de certa forma, e Yeshua sabia o potencial de seus talmidim, de seus discípulos, de entender aquilo que ele falava. Então ele propunha sempre comparações, como a gente está acompanhando, inclusive nos estudos com o Moré Marcos Felipe, certo? Mechelim, parábolas, com elementos que Yeshua sabia que fazia parte do dia a dia de seus discípulos, de seus talmidim, e que, portanto, iriam entender o que ele estava dizendo a respeito, tá certo? Então, essa conexão é muito interessante, essa técnica de ensino, sempre colocando o aluno para pensar, para raciocinar, para perceber, tá certo? Então, da mesma forma, essa comparação é feita aqui no verso 16, na fala de Shimon Kefa a respeito do que disse Yeshua, que diz, ora, Yohanan imergiu em água, mas vocês serão imersos, mergulhados no mover do santo, no mover de santidade. Bem, vamos, eu trouxe aqui uma pequena ilustração para mais uma vez. Olha só, já falei tanto sobre esse tópico e sempre vale a pena, gente, a gente trazer à tona várias formas de falar sobre o mesmo tema e trazendo assim uma maior compreensão de nossos irmãos a respeito disso, tá certo? Então, o que é ser imerso no mover do santo? Ou no mover de santidade, tá certo? Então vamos lá. Veja bem, antes de eu colocar aqui um novo slide, perceba o seguinte: quando alguém é imerso, quando você entra no rio ou numa piscina para tomar um banho mesmo, tá? Não estou falando aqui do ato em si, do que diz o verso 16, mas quando você entra numa piscina, num rio, no igarapé, quando você entra, você imerge realmente totalmente, certo? Do topo da cabeça até realmente aos seus pés, tá certo? Totalmente você dá um mergulho, tá certo? Então isso é uma imersão total, você imergiu totalmente. Quando Yeshua falou a respeito disso, sobre imergir no mover do santo, então é um mergulho total de corpo inteiro no mover do eterno. E aí sim, vamos lá, eu trouxe aqui uma ilustração, como eu havia dito anteriormente. Ó. Imagine você, nós temos aqui uma figura geométrica, né? Em 3 dimensões aqui, um cilindro, uma espécie de cilindro. Mas imagina que seja um recipiente que está completamente cheio d'água, tá? Por isso eu coloquei essa cor aqui meio azulada, tá? Completamente cheio d'água.
Isso para ilustrar para você o que é ser imerso no mover do Eterno, tá bom? E considerando o que Yeshua falou a respeito da imersão que realizava Yohanan na Matbil, Yohanan imersou. Então, um recipiente cheio d'água, capaz, é claro, de comportar uma pessoa, e vamos chamar esse recipiente cheio d'água de o mover do santo, portanto, Ruach Kodesh. Vamos imaginar, certo? Que esse recipiente cheio d'água chama-se o mover do santo ou mover de santidade. Lembre-se que mover, gente, se refere à ação, à realização, tá bom? No caso da santidade. Ok. Vamos imaginar agora que você é imerso nesse mover, portanto, nesse recipiente cheio d'água aqui, ó, tá? Aí eu já estou fazendo o paralelo entre o recipiente com água e o mover do Eterno. Quando você é imerso no mover do Eterno, olha aqui você, ó, esse bonequinho aqui, né? Essa silhueta. Tem até um coraçãozinho aqui, ó, tá vendo? Quando isso acontece, isto é, quando você realmente faz tshuvah, tá, gente? É nesse momento que acontece, quando você de coração mergulha de cabeça e imerge totalmente na Torá de Adonai. Olha o que acontece. Nessa hora, o mover do Eterno, ao vir sobre você, então, naturalmente, pelo fato de você estar caminhando agora em tshuvah, isto é, você está retornando para o Eterno, então, algumas características vão acompanhar essa pessoa que iniciou seu caminho de retorno ao Eterno e que, portanto, está imersa, mergulhada no mover do santo, no mover de santidade. Então vamos lá. Primeira coisa, ora, se você está imerso, então obviamente, vamos parte por parte. Sua cabeça, ela está imersa, certo? Ela faz parte de você, ela não está desconectada, né? Então, se sua cabeça está imersa no mover do santo ou no mover de santidade, significa, cabeça, então está se referindo ao nosso modo de pensar. Portanto, o seu modo de pensar a respeito da vida, da consideração ao próximo, o seu senso de tzedakah, de fazer justiça, entendeu? Suas ideias, tudo que você agora planeja fazer, leva em consideração o mover de santidade do Eterno. Ele faz parte de você agora. Porque a sua cabeça, isto é, a sua forma de pensar, o seu modo de pensar, leva em consideração a santidade do mover do Eterno. Ora, no que se baseia a santidade do mover do Eterno? Na Torá. Tudo bem? Na Torá. Então, significa que o seu modo de pensar é baseado na Torá. Entende? Quando tudo que você faz realmente nunca é tentando trapacear, nunca é tentando enganar as pessoas, nunca é planejando mentir, entendeu? Trazendo vantagem para você, sendo desleal com o seu próximo, entende? Então, olha só, o primeiro aspecto, tá certo? Então, a nossa forma de pensar, ela é totalmente diferente do senso do que se diz como comum aí mundo afora, tá bom? Continuamos imersos, estamos imersos no mover do santo, no mover de santidade. Isso, olha só, isso me lembra inclusive a porção Kedoshim, santos, né? Então está totalmente ligado ao Ruach Kodesh, ao mover do santo, certo? O mover do Eterno. O modo realmente de lidar
com tudo que está à sua volta, leve em consideração a santidade que o Eterno nos ensina a ser. Segundo ponto, pelo fato de estarmos totalmente imersos no mover do Eterno. Então, automaticamente, o nosso coração, isto é, os nossos desejos, estão automaticamente ligados à prática da obediência à palavra do Eterno, que é a Torá. Tudo bem? Então está imerso, a cabeça está imerso, o coração também está imerso. Então não faz sentido a cabeça ter uma forma de pensar conforme a Torá, mas o coração desejar outras coisas fora da Torá. Não faz sentido algum, né? Não tem como imergir a cabeça e o coração não. Então, ou está imerso totalmente no mover do santo, ou não está imerso. Não tem como imergir em parte, né? Ou, irmão Raimson, eu estou imerso só da cintura para cima ou da cintura para baixo. Não tem como, né? Ou se imerge totalmente ou não está imerso, tá? Tá dando para entender aí, meu irmão? Terceiro ponto, vamos lá. Pelo fato de estarmos imersos no mover do santo, também olha aqui a setinha apontando, ó, as nossas mãos também estão imersas, junto com o nosso corpo todo. Portanto, quando fala de mãos, isso fala das nossas ações, das nossas atitudes, das nossas obras, entendeu? Fala disso. Então, significa que as nossas ações são baseadas na santidade do mover do Eterno. Entendeu? Então, se você quer saber se você está imerso no mover do santo, portanto no mover do Eterno, essas características fazem parte de você, né? Então olha que incrível, tá bom? Falando nisso, aqui obras, né, tão interpretada de uma forma diferente nos escritos nazarenos. Aqui obra, gente, fala das nossas ações, das nossas atitudes, tá bom? Que é representado pelas nossas mãos. Tá bom? E por último, já que estamos totalmente imersos no mover do santo, então os nossos pés também estão. E quando se fala nos nossos pés, se fala nos nossos caminhos, isto é, o modo de viver, o modo de caminhar, de seguir a vida. Então, se realmente estamos imersos no mover do santo, no mover de santidade do Eterno, logo, os caminhos que tomamos na nossa vida, o nosso modo de viver, o nosso caminhar, é conforme o mover de santidade do Eterno, portanto, conforme a Torá. Olha aí, que incrível, né? Então é assim, gente. Não tem mistério nisso, tá bom? Não existem aqui nada que não tenhamos por parte do Eterno a capacidade de compreender. O que Ele nos deu na sua Torá, nós podemos compreender. Agora é meat, pouco a pouco, tá? Então as lições que nós aprendemos hoje, eu sempre falo isso, lições que aprendemos hoje são base para aprendermos o que virá posteriormente, amanhã, ou quem sabe no próximo ciclo, na próxima porção. Entendeu? É isso, meat, pouco a pouco, tá, meu irmão? Então por isso Yeshua, conforme lembrou o Shimon Kefa na hora que ele estava explicando para seus irmãos em Yehudi, por isso Yeshua utiliza essa comparação, que Yohanan imergia em água e eles, os discípulos de Yeshua, seriam imersos no mover do santo. Então essa desenhando, vamos dizer assim, desenhando o que Yeshua falou, seria algo semelhante a isso aqui, ó, que eu fiz, tá certo? O que Yeshua apenas disse para eles. E que, claro, eles entenderam do que se tratava, do que Yeshua estava falando. Tudo bem? Vamos seguir à frente.
Verso 17. Veatá, e agora, Aharei Asher Natan, depois de ter dado Lahem, para eles, Elohim, et Hamatna, este presente. Gente, deixa eu confirmar aqui. Deixa eu confirmar aqui. Atos 11, 17, né? Onze, 17. Ó. Então aqui, na tradução aqui para o português, fala a respeito de dom, tá, gente? Dom. Concedeu o mesmo dom. E agora, depois de ter dado para eles, Elohim, este, e aqui, ó, Hamatna, este presente. Aqui nós temos flexionado a palavra Natan, tá certo? Cuja raiz significa presente, algo que é dado, tá bom? Presente. Na sua tradução para o português, na tradução tradicional, né, para o nosso idioma, está a palavra dom. Dom. E isso, gente, pensar em dom nessa hora, nesse contexto aqui, faz muitas pessoas imaginarem uma outra coisa, tá? Como se o mover do Eterno é um dom, é algo que, sabe, sobrenatural, é algo meio, sabe, quem sabe até místico, não sei, por esses lados aí. Mas, gente, a ideia de dom aqui, que está na tradução, não tem um sentido de... é até difícil falar isso, porque o texto está se referindo a algo que foi dado, presenteado, concedido, dom, dado, entendeu? É isso. Então, é mais fácil explicar o que é do que o que não é, entendeu? Então, é um dom do Eterno. Então, ao longo dos anos tem sido visto essa palavra, esse trecho da carta, e não só esse, mas tantos outros, como o dom do Ruach HaKodesh. E aí se imagina mil coisas, né? Mas, gente, é muito simples. O texto está dizendo que o Eterno concedeu o seu mover para estas pessoas, entendeu? A partir do coração delas, em querer servir ao Eterno com amor, com sinceridade, e da forma como realmente a Torá é, e como ele deseja que o ser humano a pratique, e que Yeshua ensinou. Tudo bem? Então essa ideia de dom, a gente vai falar posteriormente melhor a respeito disso, não é o nosso tópico agora, mas já aqui, aproveitando esse momento, eu já digo, dom aqui, gente, não tem nada a ver com algo, um dom sobrenatural, não. Dom é algo dado, presenteado, concedido pelo Eterno, entendeu? Gratuitamente, que inclusive, portanto, está ligado à graça, né? Graça, dado de graça, gratuito. Entendeu? É isso, tá? Voltando. E agora, depois de ter dado para eles Elohim este presente, et Hamatna, Hazot, Kasher, conforme Natan, olha de novo Natan, aqui ó, Natan, e aqui Natan flexionado. Este deu também, deu Gam Lanu, deu também para nós, Hamamini, pela confiança, Ba'adom, no Senhor Yeshua, tá aqui, ó, Senhor Yeshua, justificando o verso anterior, né, que tinha Senhor. Hamashiach, Yeshua Hamashiach, o ungido. Ani mi, quem era eu? Ani mi, ani ki avô, lirlo,
lirlo et haelohim. Quem era eu para me opor, para impedir Elohim? Pergunta de Shimon Kefa, entendeu? Então, ora, se aprove o Eterno, o mover é dele, imagina, o mover do Eterno, e ele mesmo deu esse mover, fez ele repousar sobre Cornélios e seus familiares e seus amigos. Shimon Kefa dizendo, quem sou eu para impedir que isso aconteça? Entendeu? Porque ele estava sendo questionado a respeito do contato que ele havia tido com não-judeus. E ele está explicando que o motivo foi esse. E lembrando que ele já falou aqui nos textos anteriores a respeito da visão que lhe foi dada, dos animais, no grande lençol, lembra? Então, ele já está aqui meio que finalizando a fala dele. Então, cujo objetivo era esse. Então, os animais, tudo que estava sobre o lençol e que foram observados por Shimon Kefa e depois subiu ao céu novamente, tudo isso tinha como objetivo que o mover do Eterno viesse sobre Cornélios e seus familiares e amigos. Né? Em suma, é isso. E aí Shimon Kefa finaliza dizendo, ora, mas quem sou eu para impedir que isso aconteça? Em outras palavras, vocês estão preocupados pelo fato de nós não termos que ter contato com pessoas de outras nações? Mas o Eterno não está preocupado com isso. Se o Eterno quer conceder o seu mover para eles, quem sou eu para impedir isso? Entendeu? Olha só o que ele fala. Isso é muito importante. Muito importante, gente. Tá? E aí vem o verso 18, que diz assim: Vaihi Kashmam, e aconteceu que ao ouvirem Kashmeam, está flexionado. E aconteceu que ao ouvirem Et Hadvarim, as palavras Haelé, estas palavras, seus irmãos Yehudim, judeus, ouviram essas palavras, Vayeharishu, em silêncio, Vaitnu Kavod Lalo Lelohim, deram glória a Elohim, Lemor, dizendo. Então, olha, eles ficaram muito contentes ao ouvirem isso que Shimon Kefa acabou de dizer para eles. Certamente eles lembraram-se tanto da Torá quanto dos profetas e que fala a respeito das nações. E o que foi que eles disseram para Shimon Kefa? Ó, Ahem gam lagoim natan Elohim lashuv lederer hachaim. De fato, também para as nações, gam lagoim, isto é, para os povos, deu Elohim para retornar ao caminho da vida. Olha que incrível, gente. Que incrível. Então isso mostra que estes Yehudim, irmãos de Shimon Kefa, eram tzadikim, eram pessoas justas. Por quê? Porque ao estarem diante de uma notícia que faz alusão ao que está registrado nos profetas, na ordem, na Torá e nos profetas e nos escritos, então automaticamente eles ficaram contentes. Entendeu? Porque sobre aqueles que não eram judeus, sobre os que não eram do território de Israel, o mover do Eterno havia vindo. E se o mover do Eterno veio sobre estas pessoas e que não eram do território de Israel, com toda certeza é porque estas pessoas eram pessoas tementes ao Eterno e que, portanto, viviam Torá no seu dia a dia. Entendeu? Então, ao perceberem isso, não foram tomados de inveja. Não ficaram com inveja, não ficaram torcendo a boca,
não ficaram olhando de canto de olho. Se ficaram alegres, como eu acabei de dizer, é porque realmente eram tzadikim, pessoas justas, entendeu? Olha que incrível. Tudo isso, gente, na carta de Atos, e que talvez você já deve ter lido isso quantas vezes, né? E quem sabe até decorado textos, mas esse é o momento de nós, conforme a misericórdia do Eterno, de compreender esta maravilhosa carta escrita por Lucas, destinada a Teófilos. Lembre, essa carta não foi escrita para você, meu irmão, nem para mim, nem para nossa geração aqui. Ela foi escrita para o seu respectivo destinatário, que era Teófilos, tá bom? Então, como nós tivemos acesso a essa carta no presente século, em várias traduções, em vários idiomas, que seja, então nós tiramos lições a respeito do comportamento dos nossos irmãos do século I, a respeito de tudo que é narrado na carta, entende? Isso é muito incrível, tá bom? Então, essa é uma leitura consciente, sincera, tá certo? Sem fantasias e coisas mais não, mas com os pés no chão, lembrando sempre da Torá, dos profetas e dos escritos, porque o que Lucas escreveu é baseado nestes livros, no testemunho que eles trazem, entendeu? Então, olha que incrível o amor e a consciência, a humildade, a navá, por parte de nossos irmãos que ouviram isso em relação ao que disse Shimon Kefa, né? Também para as nações. E aí, sempre, se você reparar, meu irmão, você vai perceber que ao longo dos textos de Atos, aqui, em muitos momentos você vai perceber sempre o texto trazendo à tona que aquele que é estrangeiro, aquele que é para além do território de Israel, ele é bem-vindo diante do Eterno, obviamente, quando seu coração está disposto a servir ao Eterno, a viver Torá no seu dia a dia, entendeu? Então, aí vem a pergunta, tá certo? Ora, então, irmão Raimes, peraí. Existe a necessidade de eu me tornar um judeu? Bem, em primeiro lugar, não tem nem como isso acontecer. Por quê? Ou se nasce judeu, ou não se nasce judeu. Entendeu? Sendo bem direto, bem franco com você, tá certo? Então, sabendo que a semente, e quem tem a semente é o homem, entendeu? Que é o seu sêmen, ó, sêmen, semente, entendeu? Então, se não houver uma semente, portanto, do pai, é óbvio que é judeu. Se não tiver, então é uma pessoa que pertence às nações, a um determinado país, a um determinado povo, entendeu? E não há nenhum desmerecimento por parte daquele que é das nações e que quer fazer tchuvá, que quer retornar para o Eterno, entendeu? Não precisa e nem há necessidade de realmente querer se tornar um judeu. Nem tem como, eu já acabei de dizer, não tem como. Se a pessoa não vem de uma semente judaica, não é um judeu. Por favor, não se ofenda com isso. Não se ofenda com isso, porque é o óbvio, tá certo? E eu estou dizendo que o Eterno, repito, ele recebe de bom grado a pessoa. Quando ele olha para nós, gente, ele enxerga a pessoa, o ser humano, entendeu? Tanto do povo de Israel, que ele escolheu, separou para ser nação sacerdotal, tanto para aquele que é das nações e que um dia, isso já está acontecendo desde muito tempo, subirão e já estão subindo a Jerusalém, isto é, já estão buscando a Torá de Adonai, assim como você, como eu, que não somos judeus. Eu não sou um judeu, gente, tá? Contudo, o Eterno ama a todos, ele recebe a todos, porque a sua palavra é para todos, entendeu? E a respeito disso,
eu separei aqui alguns textos para a gente, entrando nessa questão já. Isso me lembra uma porção da Torá, né? Então, será que um não judeu, será que ele pode fazer parte da aliança do Eterno? Será que ele pode? Ou será que a aliança do Eterno é apenas com o povo de Israel? É apenas com o povo judeu, né? Olha só. Então vamos lá. Leitura interpretada no seu contexto original, né? Vamos lá. Eu separei aqui alguns textos. Vamos ler alguns textos na porção, na Parashá, obviamente na Torá, de número 51, que é a porção Nitzavim, tá? Porção Nitzavim, encontram-se. Especificamente, que fica no Sefer, no livro de Devarim, Deuteronômio, no capítulo 29, no verso 9, que diz assim, ó: Até Nitzavim Hayom Kulchem Lifnei Adonai Eloheihem Rashechem Shivteihem Ziknehem Veshotrehem Kol Ish Israel. Vocês se encontram hoje aqui, todos vocês, diante de Adonai, seu Elohim. Quem? Seus cabeças, suas tribos, seus anciãos, portanto, seus líderes, e seus oficiais, todos os homens de Israel. Aqui são palavras de Moshe, tá bom? Ele está falando aqui para o povo de Israel, já uma outra geração, filhos daqueles que na sua maioria foram ficando no deserto, morreram no deserto, e também daqueles que acompanhavam os antigos que ainda estavam ali. Então Moshe está falando para eles, todos reunidos diante do Eterno. Verso 10, olha só: Tafchem, com seus filhos pequenos, Neshechem, Vegerá, suas mulheres e teus estrangeiros. Opa! Aí eu marquei em vermelho, tá? Para você ficar ligado aí. Vegerá, Vegerá. Ger se refere a... Aqui, ó, o Gimel e o Resh se refere a uma pessoa que não é, geograficamente falando, do território de Israel. É uma pessoa que veio das nações e que está junto com o povo de Israel, tá? Esse kaf sufite aqui, ó, significa você, ou vocês no caso, né? Teus estrangeiros. Olha só, o Eterno não diz assim, o estrangeiro que está no meio de vocês, não. Os teus, que pertencem ao povo de Israel. Então o Eterno já considera que este que não é nascido no território de Israel, esse Ger, ele está agora conectado com o povo de Israel. Portanto, tanto o natural da terra de Israel, quem são? Os cabeças das suas tribos, anciãos, os oficiais, todos, inclusive o estrangeiro, né? Asher Bekrev Mahanecha Meotev Etzecha Ad Shoev Meimecha, que estão com você no acampamento, os cortadores de lenha e os carregadores de água. Olha só, por que ele está falando disso? Ele está citando todos, né, que fazem parte do povo de Israel, inclusive o estrangeiro. Olha o que ele vai dizer agora, Moshe: para que leavrecha, para que entreis. Você tem aqui, ó, o Ain, o Beit e o Resh, né? Você tem aqui, ó, para entrar. Esse entrar aqui não é o entrar que é a tradução da palavra bo, não. É o entrar no sentido que também tem de atravessar,
certo? De um ponto a outro, né? Como em ivri, tá? Atravessar. Leavrecha, para vocês atravessarem. Bivrit, na aliança de Adonai Elohecha, o Elohim de vocês, né? O teu Elohim. Uvealato asher Adonai Elohecha koret imcha hayom. Na aliança, para que entreis, para que atravessem na aliança com Adonai, teu Elohim, e ao juramento que Adonai, teu Elohim, fez com você hoje. Olha que incrível, gente. E aí, o que eu fiz aqui, ó? Presente para você, tá bom? Já se aproximando aqui da conclusão do nosso estudo, da nossa aula. E aí alguém pergunta. Ora, todos estes que estão diante do Eterno, dentre eles inclusive o estrangeiro, o Ger, tá? Que é das nações. Lembra aí? Ó, não se esqueça dos textos que nos trouxeram até aqui, textos de Atos, tá? Lembre-se que o mover do Eterno veio sobre os que não eram judeus, tudo bem? Então, olha só. Todos estavam diante, aqui na Torá, todos estavam diante do Eterno para entrarem, atravessarem na aliança com o Eterno, tá? Mas aí vem uma pergunta, vou marcar aqui. O que é a aliança, a Brit, aliança do Eterno? Olha, o que é a aliança do Eterno? Vou marcar aqui para você, ó. Tá dando para perceber? Tá em amarelo aqui, ó. Tá? Brit Adonai, aliança do Eterno. Como é que nós, inclusive o estrangeiro, como eu sou, inclusive, né? Eu não sou judeu, gente, tá? Para quem tem dúvida, eu não sou judeu. Então, como é que eu e você que também que não é judeu, como é que a gente entra na aliança ou atravessa ou faz parte da aliança do Eterno? Em primeiro lugar, o que é a aliança do Eterno? Aí eu separei um slide preparado para você que tem essa dúvida. Vamos lá. É o mesmo texto, tá, gente? Aqui, ó, só para voltar para você, ó. Verso 11. Eu trouxe esse verso 11 para um novo slide para te mostrar o seguinte. Devarim, capítulo 29, verso 11. Devarim é Deuteronômio, tá? Olha só. É o mesmo texto, ó. Para que entreis, para que atravessem na aliança com Adonai, tá? Em primeiro lugar, aí eu marquei aqui com umas chaves, né? O que é entrar ou atravessar na aliança de Adonai? O que é isso? Bem, se nós somarmos, e aí vem um recurso interessante dentro do hebraico, só o hebraico que tem isso, gente, tá? E quem não sabe ainda o hebraico, quem não começou seus estudos, você pode começar gratuitamente aqui no canal. Tem uma playlist criada, cujas aulas foram produzidas pelo Moré, professor Marcos Felipe, tá bom? Para você começar do zero mesmo, ser zero hebraico, assim como eu, que iniciei aqui o estudo nessa mesma playlist que eu estou falando. Então, pude aprender, continuo aprendendo. Então, estamos aqui lendo, né, traduzindo palavras, textos, expressões. Então, também é acessível para você. Tudo isso, gente, de forma gratuita, tá bom? Então, você vai ver lá na playlist aulas de hebraico, tá bom? Repito, totalmente gratuita para você sair do zero, tá bom? Então, vamos lá, voltando. Como é que a gente faz para entrar na aliança do Eterno? Aí eu estava dizendo, bem, cada letra dessa aqui, ó, que eu marquei em vermelho, bem como todas as outras, né? Mas é especial essas em vermelho. Cada uma delas possui um valor numérico. Cada letra em hebraico possui um valor numérico. E se nós somarmos os valores correspondentes a cada uma delas, tá aqui, ó, como é o caso aqui, ó, da letra Re, que vale 5, a letra Vav, que vale 6, e assim por diante, até a letra Lamed,
somando todos esses valores que correspondem a cada uma dessas letras que aqui estão, nós vamos chegar a uma soma de 962. Tudo bem? Esse é o valor numérico do que está aqui, ó. Para que entreis na aliança do Eterno. Leavrecha Briti Adonai. Tudo bem? Esse é o valor numérico dessa expressão aqui, ó. Agora, vamos reduzir esse valor para um único número, como? Soma 9 mais 6, 15. 15 mais 2, 17. Está aqui o 17, ó. Vamos reduzir esse 17 para um único dígito, né? 1 mais 7, 8. Ok, irmão Raiz, mas esse 8 quer dizer o quê? Bem, para quem já está aí mais atento, quem já acompanha a gematria, sabe que 8, que inclusive aqui é a raiz numérica, tá certo? Quando você reduz a um único dígito, a um único número, você encontrou a raiz numérica. E essa raiz numérica é a mesma raiz numérica da palavra Torá, que significa instrução, ensino do Eterno, é óbvio. Palavra essa, gente, que acabou sendo traduzida ao longo dos tempos como lei na sua Bíblia aí, tá? Então, acabou tendo uma má compreensão ao longo dos tempos e agora está voltando à sua compreensão do que realmente é, tá bom? A Torá, gente, que é os 5 primeiros livros de sua Bíblia, que está aí com você, na sua mão, na sua estante, aí próximo de você. Isso, estes 5 primeiros livros de sua Bíblia são a Torá, tá bom? Portanto, Torá, que significa instrução, ensino, ela é a palavra do Eterno, entendeu? E que dá testemunho dela quem? Os profetas, os escritos e os escritos nazarenos. Todos estes dão testemunho dela, da Torá. Portanto, já que 8 é tanto a raiz numérica da palavra Torá, que é a palavra do Eterno, quanto 8 também é a raiz numérica a respeito dessa expressão aqui, ó, para que entreis na aliança do Eterno, então significa que existe uma conexão entre essas duas situações aqui, ó. E qual é a conexão? Como é que a gente faz para entrar na aliança do Eterno? Através da Torá. Olha aí, meu irmão. É através da Torá que nós nos aliançamos ao Eterno. Tudo bem? Por que você acha, então, que o mover do Eterno veio sobre Cornélios e seus familiares e seus amigos? Porque eles estavam vivendo a Torá no seu dia a dia, com todo o coração, com todo o amor e com todas as suas forças. Entendeu? É assim que a gente tem a nossa aliança com o Eterno. É assim que a gente está conectado ao Eterno. Se não houver a prática da Torá no nosso dia a dia, então não tem aliança com o Eterno. Entendeu? Então, para quem acha que nosso Mashiach Yeshua, ele aboliu a Torá, então significa que a pessoa crê nele desvinculado ao Eterno. Mas, muito pelo contrário disso, eu e todos que caminham em Teshuvá, cremos, acreditamos, confiamos, sim, que ele nos ensinou a respeito da prática da essência dela, e não que ele a invalidou, muito pelo contrário, ele trouxe ela na sua essência, como ela realmente é, entendeu? É isso. Ele tanto aprendeu, quanto praticou, quanto ensinou, nessa ordem, como todo bom parush, como todo bom fariseu, entendeu? Esse é o verdadeiro fariseu. Ele, como foi Ezra, inclusive, ele aprende, ele pratica e só depois ele ensina. Olha que incrível, entendeu?
Portanto, Yeshua, nosso Mashiach, nos ensinou em tudo aquilo que ensinou sobre como manter a nossa aliança com o Eterno. Isto é, como praticarmos a Torá da forma como o Eterno deseja que o ser humano a pratique. É assim, entendeu? Então, meu irmão, voltando àquilo que eu estava falando no início, a respeito de alguém querer se tornar um judeu, não precisa, gente, tá? Não precisa e nem tem como. Não se preocupe, se eu não participar disso, daqui, se eu não fizer um proselitismo, se eu... Não, meu irmão, não se preocupe. Se você é das nações, como eu também sou das nações, não se preocupe. Você é das nações e o Eterno ama você. Agora, você tem que viver Torá, entendeu? Nós temos que viver Torá. Essa é a questão, entende? Então, se a Torá nos dá instruções a respeito, por exemplo, da alimentação kasher apropriada, sigamos. Mas eu não sou judeu, não importa, entende? Cornélios não era um judeu, vivia kasherut. Cornélios não era judeu, seguia as orientações do Eterno, entende? Cornélios, quando veio sobre ele e seus familiares e seus conhecidos, quando veio o mover do Eterno sobre todos eles não se tornaram judeus, continuaram sendo pessoas das nações, no caso eles eram romanos, certo? Continuaram sendo romanos, com diferencial, servos do Eterno, praticando a Torá no seu dia a dia, tá, meu irmão? Então não fique desesperado procurando A, B e C para tentar fazer proselitismo, a não ser que você queira. Você tem a liberdade, entendeu? Você quer fazer? Ok, vai lá. Você é livre para fazer o que você quiser. Agora só entenda que para servir ao Eterno não tem nada a ver essa questão de fazer parte de uma denominação religiosa, de fazer parte disso, não. A questão é prática da Torá, entendeu? É a prática da Torá que nos faz estar conectados com o Eterno, que mantém a nossa aliança com Ele, entendeu? E não só aqui em Atos, mas em outras cartas e também nos escritos, também nos profetas, nós vemos em vários momentos, como no profeta Yeshayahu, as nações buscando a Torá de Adonai. Não diz lá no profeta que as nações estão buscando se tornar judeus. Não tem como. Mas buscar a Torá, buscar aprendê-la para praticar, aí sim, isso sim, entende? Então é isso, meu irmão, tá bom? Não se trata de... O Eterno, ele não é proselitista e nem nos ensina. Yeshua também nunca nos ensinou a fazer proselitismo. Para quem não sabe o que é proselitismo, é convencer uma pessoa a fazer parte de uma determinada religião, tá? O Eterno nunca nos ensinou a respeito disso. O que o Eterno nos ensina é a respeito da prática das suas instruções, portanto, da sua Torá. Ponto final, é isso, entendeu? É isso. Então, se alguém ainda tem dúvida a respeito disso, eu espero que ao longo do estudo que a gente realizou aqui na aula de hoje, isso possa ter ficado bem claro, entendeu? Afinal, esse é o meu objetivo e bem como de todos os professores aqui no canal, tá bom, gente? Para que você não tenha dúvidas mais a respeito dessa questão, tá bom? Então, sim, o estrangeiro, ele é muito bem recebido pelo Eterno, desde que ele procure se aproximar do Eterno com humildade, em obediência à palavra do Eterno, que é a Torá. Então é isso, tá bom? Não se trata de querer se tornar um judeu, tá bom? Verso 12. Para a gente concluir o texto da Torá que a gente está seguindo aqui, né? Verso 12. Para que ele, o Eterno, os estabeleça hoje como um povo e seja seu Elohim, como ele disse a vocês e como jurou a seus antepassados, a Abraão, Yitzhak, Isaac e Jacó.
Bom? Então você quer ser povo do Eterno? Obedeça a Torá, viva a Torá no seu dia a dia. Bom? No entanto, não é somente com vocês que faço esta aliança e este juramento. Os que estavam diante de Moshe. Verso 14. Eu os faço com os que estão aqui conosco hoje, diante de Adonai, naquele momento, seu Elohim, e também com os que não estão aqui hoje, portanto, você e eu, meu irmão. Você e eu, com você e comigo é que esta aliança tem sido feita. Que não estávamos nesse momento lá juntamente com Moshe e bem como todos que estavam ali diante do Eterno, entendeu? Então, ao longo da carta de Atos, em vários momentos, repetindo, a gente vai encontrar várias situações envolvendo essa questão que a gente tratou hoje, tá? Um não-judeu se aproximando do Eterno, tá certo? Portanto, o Yehudi, o judeu, que tem o seu coração voltado de fato para o Eterno e que não é orgulhoso, quando ele vê um não-judeu procurando se aproximar do Eterno, obviamente só tem um jeito, pela prática da Torá, ele não fica enciumado, ele não fica descontente, ele não entorta a boca, ele fica muito alegre, porque vê diante dele um estrangeiro, uma pessoa que é das nações, buscando se aproximar do Eterno e dessa forma cumprindo-se diante dele o que está registrado tanto na Torá quanto nos profetas. Da Torá, conforme o texto que a gente acabou de ver aqui de Devarim, e também nos profetas, como está em Yeshayahu, profeta Isaías, e no profeta Mikra, no profeta Miqueias. Entendeu? Então esse Yehudi que fica feliz quando ele vê um estrangeiro se aproximando do Eterno, um tzadik. Um tzadik. Que bom, né? Então, o meu desejo, gente, e eu tenho certeza que é o seu desejo, é que os nossos irmãos Yehudi, e nós sabemos que tem muitos assim, que realmente tem um coração voltado por Eterno, eu digo a maioria, né? Eu digo a maioria. E que quando vê alguém que é das nações se aproximar do Eterno, de coração, sem proselitismo, não se trata de proselitismo, mas de servir ao Eterno, viver a Torá no dia a dia, ele fica contente. Quando ele vê um que não é do povo de Israel, do território, que não tem uma linhagem judaica, contudo, busca guardar Shabat com todo o amor, com todo o coração, com todo o zelo, entendeu? Do fundo do coração. Então esse Yehudi fica feliz, entendeu? Então eu espero um dia, quem sabe, né, conhecer alguém assim, né? O meu convívio social, né, do meu dia a dia não abrange pessoas Yehudim, né, judeus. Eu não convivo com judeus, né? Mas eu espero, quem sabe um dia, né, conhecer e ver assim diante de mim, ver com meus próprios olhos mesmo, né, essa alegria que a gente vê no texto de Atos, né, eles contentes por saber que não judeus, como é o caso de Cornélios e seus familiares e amigos, se voltando para o Eterno, e mais, sobre eles veio, repousou, prosperou, obteve sucesso, o mover do Eterno. Que bom, né, queridos? Então é isso. A gente vai ficando por aqui na nossa aula de hoje e deixo com você o meu Todarabá. O meu muito obrigado por tudo, tá? Que o Eterno abençoe você e toda a sua família sempre, sempre. E que o Eterno esteja sempre sobre você a cada dia, iluminando a sua vida, dando sabedoria, para que possamos praticar a Torá da melhor maneira possível, tá bom? No nosso dia a dia, no nosso trabalho, na escola, em casa, em qualquer lugar, aonde quer que estejamos, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá certo? E quero anunciar para você
que o nosso próximo encontro imediato é amanhã, com um pedacinho da Torá, com o nosso querido Moré, professor Renato de Prísio, diretamente do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, né? Cidade que também, que eu lembro, né? Mora a nossa querida irmã Lena Posner e Alex, ou é Alex, né? Esse belo casal, e que também são do Rio de Janeiro. Um grande abraço, tá bom? Shalom. E também a todos os nossos irmãos do Rio de Janeiro, que talvez estejam conosco aqui no chat. Um grande abraço a você, meu querido irmão, minha querida irmã, a todos que nos prestigiam, tá bom? Bem como a todos do nosso querido Brasil, tá certo? Aqui do estado do Amazonas, de onde eu faço essa transmissão, bem como também do meu querido estado do Pará, de onde eu sou natural, da minha querida Belém, que é a capital do estado do Pará, e a todos ali, a nossa irmã Rosiane Martins, né? Lá em Ananindeua, na Cidade Nova, também a irmã Helena Pastana, também em Belém, e tantos nossos irmãos, irmão Augusto César ali de Santarém, né? E tantos irmãos nossos que também são de Santarém, todo o estado do Pará. Se eu começar a citar aqui, eu vou esquecer a cidade dos irmãos, e aí já vai ficar, né? Mas é isso, tá bom, meus irmãos? Eu agradeço a todos pelo carinho, pela atenção, e na próxima semana, Imit Hashem, a gente vai continuar o capítulo 11. Eu creio que a gente talvez não termine na próxima aula o capítulo 11, tá bom? Mas já estamos caminhando para o final dele, tá certo? Amanhã, um pedacinho da Torá, às 19h30, horário de Brasília. Não havia anunciado aqui o horário, tá certo? Não perca. Estamos aprendendo muito, tanto com o Moré Renato de Prísio, quanto com todos os professores que têm apresentado seus estudos aqui no canal, tá bom? Então que o Eterno vos abençoe sempre, sempre, tá bom? E desejo a você Laila Tov, uma boa noite, Shavua Tov, uma boa semana, Lehik Traot, até logo. Vou deixar vocês com uma linda canção, faz tempo que eu não ouço, aqui Harpavarim, com a música Bisdot Bethlehem, nos campos de Bethlehem. Que o Eterno vos abençoe sempre, sempre. Lehik Traot, até logo. בסוף הדרך, אל תחכי עד לרדת הערב, היי חלילי, ילד